Você fecha a porta. O silêncio entra como uma onda, e pela primeira vez em muito tempo, não há ninguém para preencher o vazio. Nenhuma voz, nenhuma exigência, nenhum olhar esperando algo de você. Só você. E, de repente, algo estranho acontece. Em vez de sentir liberdade, você sente medo. Um medo sem nome, sem rosto, mas que pulsa no peito como se algo estivesse errado. Como se viver sozinha fosse uma sentença, não uma escolha. Mas eu vou te dizer algo que ninguém diz. Esse medo não é sobre estar sozinha. É sobre finalmente estar diante de quem você realmente é. E a psique, quando não está mais distraída pelo outro, começa a falar. Alto, claro, sem filtros. Viver sozinha não é sobre solidão. É sobre o encontro inevitável com a própria sombra. E esse encontro, por mais assustador que pareça, é o início de algo que pode transformar toda a sua existência. Porque aquilo que você não conscientiza, te domina. E quando você vive sozinha, não há mais para quem projetar. Só resta olhar para dentro. E isso muda tudo. Neste vídeo, você vai entender por que viver sozinha desperta tanto desconforto psíquico e por que esse desconforto é, na verdade, um presente do inconsciente. Vou te mostrar o que Jung diria sobre essa experiência, que ela não é uma falha, mas um ritual de iniciação. Um momento onde a alma te força a descer até as camadas mais profundas de quem você é, longe das máscaras que você usa para agradar, para pertencer, para ser amada. Você vai compreender o que realmente acontece na psique quando você se vê sozinha e por que tantas pessoas fogem dessa experiência a qualquer custo. Vamos falar sobre projeção, sobre dependência emocional disfarçada de amor, sobre a ilusão de que o outro vai te completar. E vamos, principalmente, falar sobre o que acontece quando você para de fugir e começa a habitar a si mesma. Ao final, você terá clareza sobre o que significa realmente viver sozinha, não como abandono, mas como retorno. Retorno ao self, retorno à sua própria alma. E isso não é solidão, é soberania interior. A sociedade te ensinou uma mentira perigosa, que você precisa de alguém para ser completa, que viver sozinha é sinônimo de fracasso, de rejeição, de inadequação, que a felicidade está sempre do lado de fora, em um relacionamento, em uma companhia, em uma validação externa. E o ego coletivo reforça isso todos os dias, nas redes sociais, nos filmes, nas conversas. Você já tem alguém? Não está na hora de arrumar alguém? Como se a sua existência só fizesse sentido quando espelhada no outro. Mas isso é uma ilusão. Uma ilusão que mantém você presa em um ciclo de dependência emocional, onde o amor se confunde com necessidade e a companhia se torna uma fuga de si mesma. Jung dizia: solidão não vem de não ter pessoas ao redor, vem de não conseguir comunicar as coisas que parecem importantes ou de sustentar pontos de vista que os outros consideram inadmissíveis. Viver sozinha expõe essa verdade, e o ego coletivo odeia isso, porque quando você descobre que pode habitar a si mesma, você se torna incontrolável, livre, e isso assusta quem ainda vive adormecido. Na psicologia analítica de Carl Jung, viver sozinha é um convite para o processo de individuação, o caminho pelo qual a psique se torna inteira, consciente, integrada. Não é sobre isolamento, é sobre diferenciação. Diferenciar-se do coletivo, da família internalizada, das vozes que não são suas. Quando você vive sozinha, o inconsciente perde as distrações habituais. Não há mais o outro para culpar, para projetar suas sombras, para carregar suas expectativas não realizadas. E então, algo acontece. Você começa a ver o que sempre esteve lá, mas que você evitava olhar. Suas feridas, seus padrões, seus medos, suas verdades. Jung chamava isso de confronto com a sombra, o encontro com tudo aquilo que você rejeitou em si mesma para ser aceita. E esse confronto, embora doloroso, é sagrado, porque é ele que te liberta da ilusão de que a felicidade está fora de você. Viver sozinha, portanto, não é um estado civil, é um estado de consciência, é escolher parar de fugir e começar a se encontrar. Imagine uma casa abandonada por anos, portas fechadas,
janelas empoeiradas, cômodos escuros que ninguém ousa abrir. Durante muito tempo, você viveu apenas na sala de entrada, onde tudo é visível, controlado, aceitável. Mas um dia, você se vê sozinha nessa casa. E pela primeira vez o silêncio te convida a explorar. Você abre a primeira porta. Lá está a raiva que você nunca pôde expressar. Abre a segunda. A tristeza que você disfarçou de força. A terceira, o medo de não ser amada. A quarta, a fome de ser vista, verdadeiramente vista. Cada cômodo é uma parte de você que foi exilada, negada, trancada. E viver sozinha é ter a coragem de acender a luz, de entrar, de limpar, de integrar. Não é sobre estar sozinha no mundo. É sobre finalmente estar inteira dentro de si mesma. Essa casa é a sua psique, e você é a única que pode habitá-la por completo. Ninguém pode fazer isso por você, nem mesmo quem te ama. Essa jornada é sua, e ela começa quando você para de ter medo do silêncio. Quando você vive acompanhada, a psique se organiza em torno do outro. Você projeta nele suas expectativas, seus ideais, suas sombras. O ego se molda para ser aceito, amado, desejado. E o inconsciente fica quieto, ou grita através de sintomas que você ignora. Ansiedade, irritação, vazio. Mas quando você vive sozinha, essa dinâmica colapsa. Não há mais em quem projetar, não há mais para quem performar. E o inconsciente, finalmente livre, emerge. É por isso que viver sozinha pode ser tão perturbador. Não porque você está sozinha, mas porque você está, pela primeira vez, face a face com o que foi reprimido. Jung entendia que a projeção é um mecanismo de defesa do ego. Quando não queremos ver algo em nós, colocamos no outro. Ele é controlador. Ela é distante. Eles não me entendem. Mas quando você está sozinha, a verdade se revela. O controlador está em você. A distância está em você. A incompreensão está em você. E isso dói, mas também liberta, porque a sombra não quer te ferir. Ela quer ser vista. E vista, ela se transforma. Viver sozinha toca a ferida mais primitiva da alma humana, o medo do abandono. Desde a infância, fomos condicionados a acreditar que o amor vem de fora, que precisamos ser boas, comportadas, agradáveis para merecê-lo. E quando nos vemos sozinhas, o inconsciente interpreta isso como rejeição. Eu não fui suficiente. Ninguém me quer. Estou condenada à solidão. Mas Jung diria, essa dor não é sobre o presente. É sobre a criança interior que nunca se sentiu vista, segura, amada incondicionalmente. E agora, adulta, sozinha, você tem a chance de reparentar essa criança, de dar a ela o que ninguém deu. Presença, escuta, amor próprio. Viver sozinha te obriga a sentir o que você sempre evitou sentir. E sentir é curar. É atravessar a dor, não fugir dela. É chorar as lágrimas que você segurou. É abraçar o vazio sem tentar preenchê-lo com qualquer coisa ou qualquer pessoa. Porque aquilo que você não conscientiza te domina. Mas aquilo que você sente, integra e transforma te liberta. E a liberdade emocional começa quando você se torna o lar que sempre procurou no outro. Muitas mulheres não vivem sozinhas. Vivem acompanhadas por fantasmas. Pela voz da mãe que dizia que mulher sozinha é infeliz. Pelo pai ausente que deixou a crença de que amor é abandono. Pelo ex que confirmou que você não era suficiente. Esses fantasmas habitam o inconsciente. E quando você se vê sozinha, eles gritam. Te fazem buscar qualquer companhia para silenciá-los. Qualquer relacionamento para provar que você é amável. Qualquer distração para não sentir o vazio. Mas Jung entendia. Esse ciclo só se quebra quando você para de fugir. Quando você reconhece que o padrão não está no outro, está em você. Você escolhe quem não te escolhe. Você se apega a quem não está disponível. Você repete a ferida de origem, tentando curá-la através do outro. Mas a cura não vem de fora, vem de dentro. E viver sozinha é a oportunidade de quebrar esse ciclo, de parar de projetar no outro a responsabilidade pela sua felicidade, de assumir a autoria da própria vida. Não é o outro que te destrói, é o inconsciente que você ignora. O ego diz, eu preciso de alguém para ser feliz. A sombra sussurra,